Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o evangelista João Roberto e hoje estaremos aqui estudando a lição número 3, que traz como título a oração de gratidão pelo conhecimento. Então, nós iremos aqui falar sobre a oração. E se é pela oração, vamos iniciar com uma oração, né? Deus, nosso Pai, meu Senhor, quero aqui nesse momento, Senhor, pedir a Tua iluminação, que o Senhor nos abençoe, meu Pai. Dê-nos entendimento da Tua palavra, desse estudo, para que possamos compreender a rica palavra do Senhor em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, a oração de gratidão pelo conhecimento. Lição número 3. E os textos de referência que o autor coloca para nós trabalharmos aqui se encontram em Éfesos, capítulo 1, versículos dos 15 aos 18, que diz assim: Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos. Olha só, Paulo aqui, ele está intercedendo pelos irmãos de Éfesos. Ele escreve para a região ali de Éfesos e para a igreja de Éfeso ali, naquele momento. E ele ora intercedendo com um coração alegre, porque ele viu o amor daquele povo, a fé deles em Jesus Cristo. Então aquilo era um motivo de muita alegria e ele então ali começa a interceder pelo aquele povo. A gente vai trabalhar sobre isso aqui no decorrer do estudo dessa lição. O texto áureo da lição diz assim, está lá em Éfesos capítulo 6, versículo 18, que diz: orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Olha só, o texto áureo já diz que nós devemos orar em todo o tempo, com toda oração de súplica no Espírito. Ou seja, a oração é uma comunicação com Deus e através do Espírito, ou seja, é uma intimidade com Deus. Súplica, intercedendo pelos outros, né? Pelos santos. Então, é um texto áureo aqui que se encontra em Éfesos 6,18, que é uma verdade dentro da Bíblia que é tremendo, né? A verdade aplicada diz que pela oração nos comunicamos com Deus e cultivamos o necessário contato com o nosso Senhor e com nossa constante edificação. Ora, orar é uma comunicação com Deus, é falar com Deus. A gente tem que ter isso em mente, que a oração é quando você direciona. A gente não pode chegar a Deus de qualquer maneira. Nós temos que ter ali aquele momento de saber falar com o Pai. É como você chega para uma pessoa, para seu pai, para a mãe, para quem for, para um amigo e vai conversar, você vai saber dialogar com aquela pessoa. Agora, com o nosso Pai, com o nosso Deus, que dá toda a liberdade para nós, é o nosso Pai, nós temos que então saber direcionar e falar com Ele, né? Os objetivos da lição que nós iremos trabalhar aqui, primeiro é ensinar os fatos que nos motivam a orar. Qual que é a nossa motivação? O que nos motiva a orar? Segundo é mostrar a importância de uma vida de oração. Qual é importante orar? E terceiro, explicar, né, os objetivos da oração. Então nós começamos aqui introduzindo, embora tenhamos recebido de Deus a salvação pela graça, porque não foi de graça, foi pela graça.
Jesus Cristo morreu numa cruz, nosso Senhor Jesus Cristo morreu numa cruz no Calvário. Teve o seu sangue derramado por nós, ressuscitou, mas teve esse preço, o preço de sangue. Então é pela graça. Por isso temos a obrigação de orar em todo o tempo, sem cessar, para que sejamos fortalecidos na fé. O que nos fortalece na fé é a oração diária, todos os dias. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, Paulo diz: orar sem cessar, orar em todo o tempo. Prossigamos vencendo as tentações, desfrutando as bênçãos da salvação. A oração, a comunicação com Deus, o diálogo com Ele, e essa afinidade com o Pai, com fé, aumentando a nossa fé, nos faz livrar das tentações e desfrutar das bênçãos futuras, né? O tópico 1 é os fatores que nos motivam a orar. Quais são os fatores que nos motivam a orar? A oração vinda de um coração alegre. Nós temos que estar com o coração alegre. Paulo, você observou na leitura, nós observamos na leitura, que Paulo direciona aquele povo com o coração alegre. Ele ficou sabendo que a fé daquele povo, o amor que ele tinha, aquele povo por Jesus Cristo. A fé e o amor que havia na vida dos santos de Éfeso foram combustível para que Paulo intercedesse por eles, para que fosse ainda além, que é 1 Efésios 16, 17 que nós lemos aqui. Ora, um veículo sem combustível, ele não anda. Então, por isso que, se nós compararmos a fé, o amor, como combustível, nós devemos diariamente estar cheios do Espírito Santo, cheios do combustível, né? A energia, se você ligar esse aparelho na tomada, ele vai ficar ligado. Se você desligar, ele apaga. A energia é essa comunicação com Deus. Nós devemos estar ligados no Senhor, como nós somos um fio que é ligado na tomada. Tempo todo essa energia buscada de Deus. Então a oração feita é além da devoção, é um compromisso e deve ser com uma alegria, né? Isso é o primeiro. A fé exercida por aqueles santos naquele lugar mexeu com o coração de Paulo. Então a segunda aqui é a fé. A vida religiosa comercial de Éfeso girava em torno de adoração da divindade pagã Ártemis ou a Diana. Aquela região ali se adorava uma imagem, uma deusa, que era cheia de seios, a sexualidade era ali muito grande, a adoração a essa deusa era tremenda. E aquelas pessoas com orgias naquele lugar, e Paulo ouviu dizer, foram comunicado a ele da fé daquele povo, do amor daquele povo. Olha, tem um povo lá que é diferente, tem um povo lá que serve ao nosso Jesus Cristo. Então isso alegrou. Então é nossa fé em Jesus que nos faz exercitar cada dia mais a nossa oração e que nos motiva a viver a cada dia melhor. Mesmo em meio a uma pressão idólatra, os crentes de Éfeso mantinham inabalável a fé deles e o amor. O terceiro aqui é o testemunho. Qual é o nosso testemunho perante o Senhor? Perante a comunidade, as pessoas. O nosso testemunho fala muito alto. Paulo ouviu dizer dos testemunhos daquele povo. Qual é o meu, qual é o nosso testemunho que nós damos, né? Isso é muito importante. Aquela igreja destacou por sua fé, por seu amor, e as pessoas simplesmente não era um lema de rótulo, mas a fé deles, o testemunho, mexeu com o coração de Paulo. Os cristãos daquela congregação expressaram um amor verdadeiro, baseado na fé do Senhor. Então, o testemunho, a vida, a convivência, né? Quando a gente faz lembrar do testemunho, quando aquela senhora viu Eliseu, viu aquele homem, né? E viu a fé, o testemunho, Elias, enfim, quantos homens de Deus na Bíblia. E nós? O que as pessoas
vê em nós? Qual o testemunho que nós damos? Então, isso é muito importante. É uma vida diária de comunicação e de oração com o Senhor. O tópico 2 é a disciplina da oração. A disciplina da oração. A oração é a nossa respiração diária. Para exercê-la, devemos ser responsáveis para essa respiração diária. Olha só, lá em Romanos capítulo 12, versículo 12, diz assim: alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Olha aí para você ver. Persevere na oração. A oração é diária. Aqui, esse ar que nós respiramos, a oração tem que ser diariamente. Não importa se você ora 1 hora, 2 horas, que seja 5 minutos, mas todos os dias, diária, comunicação com Deus. Seja na sua casa, ao levantar, ao dormir, na refeição, no seu quarto, indo para o seu trabalho. Comunicação com Deus é a oração que é a nossa respiração diária, né? A intercessão, na maioria dos casos, as circunstâncias que nos levam a orar, qual que é? É as dificuldades, é as doenças, crises conjugais, que nos faz orar. Nós devemos orar por essas dificuldades, sim, mas será que é só isso que nos leva a orar? É triste que nossa oração tem que ser motivada por causas negativas. Nós devemos orar, sim, por essas causas, mas nós devemos orar por gratidão, agradecer a Deus com um coração alegre, interceder pelos santos, pelos nossos amigos, irmãos. Paulo estava intercedendo pelos irmãos, pelos nossos parentes, enfim, a gente com o coração alegre, quando alguém chega para você, intercede por fulano, intercede por mim, e nós devemos então ali estar com o coração alegre. Então, a oração, a intercessão é muito forte, ela deve estar sempre diária. Paulo intercedendo por aquele povo, né? A igreja intercede por uma cidade, a igreja intercede por um país, a igreja intercede pelos irmãos, nós intercedemos pelos irmãos, pela família. A intercessão é muito forte quando a gente tem um coração ali alegre, né? Gratidão e ações de graça, né? Esse é o outro que nos motiva. Esse tipo de oração procura dar glória a Deus e nunca a nós mesmos. A gente tem motivo de sobra para agradecer a Deus pelo ar que respiramos, pelo dia que se aproxima, pela noite que vem e nós dormimos e acordamos bem e damos graças a Deus, né? Então a gente tem de sobra, então nós temos que agradecer a Deus por estarmos aqui, por ter a oportunidade de adorar a Deus, de estar presente aqui. Nós temos motivos de sobra e nós devemos agradecer a Deus por uma bênção recebida, por algo que nós recebemos ou por tudo que Ele é gratidão. Nós devemos agradecer a Deus por ter enviado Jesus Cristo, por ter nos morrido e ressuscitado ali, né, daquela cruz do Calvário, morrido na cruz, mas ressuscitado ao 3º dia. Isso é gratidão e nós devemos ter a gratidão. Paulo afirma que fomos abençoados com todas as bênçãos. É outra importante razão para sermos agradecidos o tempo todo. Lá em Colossenses 3,15 diz: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados, em um corpo, domine em vossos corações e sedes agradecidos. Agradecido pelo Espírito que nos ilumina todos os dias. Agradecidos por tudo, pelo ar que respiramos, por tudo, nós devemos ser gratos ao nosso Deus. A disciplina da oração. Paulo orou por muitas pessoas, ele era um grande homem de oração. Nós devemos orar um pelos outros, não só pelas causas nossas, mas um pelos outros. Essa é a disciplina de orar. Orar sem cessar, orar em todo o tempo. Esse é o 2.3, né? A disciplina da oração. O bom cristão geralmente atua de 4 formas de oração. Eu coloquei aqui. O bom cristão geralmente atua de 4 formas de oração. Primeiro, para renovar espiritualmente.
para nós renovarmos com o Senhor a comunicação, a nossa fé, a nossa espiritualidade, né? O nosso dia a dia, a nossa fé, nós devemos diariamente renovar, agradecendo a Deus e tendo essa disciplina. Segundo, quando tem uma necessidade, é lógico, uma enfermidade, você precisa passar no vestibular, você quer conseguir, quer casar, enfim, quer para o seu casamento, algo que você precisa. Deus sabe de todas as nossas necessidades. Então Ele quer que nós falamos com Ele. Quantas pessoas falam com muitas outras pessoas, mas não falam com Deus. Então, quando tem necessidade, essa é a segunda, né, forma de oração. Terceira é interceder por alguém. É quando a gente começa a interceder por outro. E quarta é quando é agradecido por Deus, quando a gente tem gratidão. Então, a gente tem que orar dessa forma, o cristão, pelo menos essas 4 formas que a gente coloca aqui. Meus irmãos, o tópico 3. O objetivo da oração. Qual que é o objetivo da oração? A intercessão feita por Paulo tinha o objetivo a ser alcançados. A finalidade era que eles recebessem de Deus. Primeiro, olha só, importantíssimo. Primeiro objetivo, receber o Espírito de sabedoria. Segundo, receber o Espírito de revelação. E terceiro, que tivesse iluminado os olhos do entendimento. Olha aí, esses são os 3 objetivos. Então, o primeiro objetivo, queremos falar aqui, o espírito de sabedoria. Trata-se, assim, da sabedoria espiritual que habilita o discípulo de Cristo a se aprofundar no conhecimento de Deus. É buscar o espírito de sabedoria para que a gente possa, a cada dia, aprender as coisas espirituais do Senhor. Para que o contato com Ele, que é espiritual, Ele traz o esclarecimento através da sua palavra. Por isso que há muitas pessoas leem e não têm o discernimento, a sabedoria. Se a gente tem falta, a Bíblia diz, peça a Deus, então nós temos que pedir, considerando que a simples sabedoria humana não é capaz de entender as coisas espirituais. Lá em Coríntios capítulo 1, versículo 18, diz que a mensagem da cruz é loucura, né? Para eles, para o mundo, mas para nós é dínamos, é poder de Deus. E no versículo 19 fala que Deus confundiu a sabedoria dos sábios. Olha aí, né? O entendimento deles foram cegados ali, eles não entendem as coisas espirituais. Então nós temos esse privilégio de pedir a Deus sabedoria para entender, para assimilar essas coisas. Então, primeiro aqui é o espírito de sabedoria. O segundo objetivo, o espírito de revelação. Não é outra coisa senão o conhecimento pleno e profundo de Deus. Olha só, revelação, você conhecer profundamente Deus, o profundo do Senhor, nos mostrar através do conhecimento. Através de todas as verdades reveladas na palavra de Deus, através do Espírito Santo. Porque a Bíblia foi inspirada pelo Espírito Santo, ele inspirou autores a escrever, a palavra dele é revelada. Tudo o que nós queremos saber, da criação até o fim, do início ao fim, fala de Jesus, de Gênesis, Apocalipse, tudo aqui é revelado, tudo que há de acontecer, tudo que foi, então tudo está aqui. Então, a revelação, quando a gente pede sabedoria, ela está interligada e Deus vem trazendo aí a revelação. Né? E lá em Éfeso 1,17, que nós lemos, Paulo diz, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Então, o segundo objetivo é o espírito da revelação. Né? O espírito de revelação, as duas petições, o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, estão intimamente relacionados entre si. Já que o ato de possuir o espírito de sabedoria depende da revelação que nos é dada por Deus, através da palavra. Quando a gente pede aí a sabedoria do Senhor, Ele nos dá essa sabedoria. Mas a partir da revelação é buscar através da sua palavra. E buscando a sua palavra, vem o conhecimento. Quando você lê um texto que você não entende, Deus te dando a sabedoria,
você vai te revelando. Você liga um versículo com o outro, pega do novo, vai para o antigo, e você então consegue discernir o que está escrito. De repente acende uma luz e você entende, tem entendimento, e você diz, meu Deus, que maravilha! É um mistério que é revelado através da palavra. Isso é espírito de revelação, que está interligado com o espírito de sabedoria. O espírito de revelação não se trata de revelações especiais, como as que receberam os profetas, mas sim de todas aquelas verdades de Deus que Ele quer que saibamos. E que por sua vontade o Espírito Santo nos irá descortinando pela palavra em um processo contínuo. É um processo contínuo. É através de oração. É através da busca constante da palavra. A gente começar a ler e compreender. É tão bom quando você começa a ler e você começa a entender passo a passo. A Bíblia, os livros, não é um livro esporádico, outro livro, é uma continuação. E a gente começa então a entender porque nós buscamos em oração o espírito de sabedoria e de revelação. Então Deus vai revelando, é um processo contínuo. Isso é maravilha, porque aí, dessa forma, a nossa comunicação com Deus só vai aumentando, a nossa fé só vai aumentando a cada dia mais. A gente consegue então aí orar, interceder e expulsar o mal em nome de Jesus que estiver perto de nós ou ao derredor, que perto não, ao derredor, porque perto é os anjos do Senhor que acampa, não é? Então a gente deve buscar. Esse é o segundo objetivo. O terceiro é a iluminação do entendimento, aquilo ilumine o nosso entendimento, não é? Que é através da palavra. A natureza caída do homem não lhe permite discernir corretamente as coisas concernentes ao mundo espiritual. Outra hora a gente era do mundo, não tinha o discernimento da palavra de Deus, mas a partir do momento que nós aceitamos ao Senhor Jesus na nossa vida, a gente busca em oração a sabedoria, a revelação, a nossa mente é iluminada, é uma lâmpada que acende e a gente começa então a ter um entendimento. Isso só é capaz pela revelação do Senhor através da oração. O homem precisa de ajuda divina para poder compreender o desenvolvimento do plano mestre que Deus traçou para todos os séculos. Para o mundo, é loucura. Para nós, é poder de Deus. É dínamos o entendimento. Para nós, fica claro. Para o mundo, pode ser loucura. Mas quando nós não buscamos entendimento, acaba ficando sem entender. Por isso que muita gente lê e não entende. Nós devemos buscar o entendimento, a sabedoria, a revelação, e que Deus possa iluminar a nossa mente. Esses são os três objetivos, né? Então, esse é o motivo da oração e que nós devemos buscar diariamente. E terminando aqui, para concluir, meus irmãos, o Senhor não somente ouve e responde às petições que fazemos em favor de nossas necessidades. Ele também está pronto a ouvir as nossas intercessões. Quando a gente ora para uma pessoa, quando a gente ora para a igreja, ora por uma causa, o Senhor nos ouve. Tudo, a oração de um justo pode todos em seus efeitos. Então a gente deve sim interceder. Como Paulo, é o texto que nós estávamos trabalhando aqui desde o início. Éfesos capítulo 1, versículo 15 ao 18. Quando ele ora intercedendo, nós terminamos aqui dizendo que Deus ouve. E ouviu quando Paulo intercedeu por eles. E ouve quando a gente intercede por outras pessoas. Tiago, capítulo 5, versículo 16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Orar sem cessar, para que nosso entendimento seja cada vez mais aberto, que venha a revelação, que venha a sabedoria do Senhor, que possamos a cada dia orarmos sem cessar, com toda a disciplina, tendo motivo para orar e buscar a face do Senhor a cada dia. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.